Olá meus amigos GT Online, e hoje eu trago para vocês um vídeo muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fizemos vários vídeos do Poco X3 Pro, vários vídeos do Poco X3 GT e agora vamos dar o nosso veredito final, né Ju? Isso mesmo, vamos lá. Cadê o resuminho? Deu para conhecer legal os dois produtos, pessoal. Estamos testando já há um mês e realmente é um embate que vale a pena, né? Dimensity versus Snapdragon aí. Eu acho que vocês vão gostar do resultado. Se não concordarem com o resultado, deixa aqui nos comentários sua opinião, qual você acha que leva melhor, levando em conta vários aspectos que nós vamos colocar aqui, sempre com educação, hein? Então vamos lá, o primeiro aspecto que nós vamos avaliar aqui com a ajuda do Kimoviu, que é o nosso comparativo oficial aqui do canal, é o preço. Vocês vão ver aqui que o preço está com uma diferença de R$1.000 aqui no Kimoviu, mas na verdade no link aqui na descrição, que eu vou deixar para vocês, até de repente se quiser adquirir, a diferença é de R$400, tá pessoal? Tem um cupom e tal, e vocês vão avaliar se vale a pena comprar o Poco X3 GT, sendo R$400 mais caro que o Poco X3 Pro. Sim. Se o Poco X3 GT se sair melhor, né? Se não se sair melhor, aí não vale a pena mesmo. Mas, realmente, nessa, quem leva o Poco X3 Pro, mais barato, não importa se é 1.000, se é 400, se é 100, é mais barato. Quanto que tá, Gui? Bom, na data de hoje, o Poco X3 Pro está por 1.270 e o Poco X3 GT por 1.650, mas esses preços variam de acordo com o cupom. É verdade, então é ponto pro Poco X3 Pro, né? 1-0 para o Poco X3 Pro. Bom, pessoal, nosso segundo aspecto que vamos avaliar é o design desses produtos. Poco X3 GT, ele é menorzinho, né? Ele é mais fininho, mais leve. Então, assim, ele me agrada mais. E você, Gui, o que você acha? Esse peso de diferença parece pouco, mas é bastante, pessoal. Olha só, 215 gramas contra 193 gramas. Eu também prefiro o Poco X3 GT, a tela dele é um pouquinho menor, 6.6 polegadas contra 6.67. Pouquinho mais fino, né? 8.9 milímetros contra 9.4 milímetros. É um pouquinho mais baixo também, 163.3 milímetros contra 165.3 milímetros. E um pouquinho mais estreito, 75.9 milímetros contra 76.8 milímetros. Eu acho que nessa o Poco X3 GT leva por ser mais compacto, mais fácil de usar e de levar no bolso. Além também da câmera, né, do GT ser um pouquinho mais moderna, né? Eu acho que é uma câmera inovadora, foge um pouquinho desses modelos aqui, né? Esse design do Poco X3 Pro é o mesmo do Poco X3 NFC que foi lançado em setembro do ano passado, de 2020. A gente gosta de coisa nova. Então, muito bem merecido esse ponto para o Poco X3 GT. O terceiro aspecto que vamos abordar é o desempenho desses produtos. O Poco X3 Pro tem o Snapdragon 860 como chipset, que vem com a placa gráfica Adreno 640. Já o Poco X3 GT vem com a placa gráfica Mali G77 e o chipset Dimensity 1100. Nos números, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. O Poco X3 GT leva melhor aqui, olha só. No AnTuTu está com 639 mil pontos contra 561 mil pontos do 860. Além disso, ele tem uma arquitetura mais recente, ele é menorzinho, justamente para economizar a bateria. 6 nanômetros contra 7 nanômetros. Tem um clock menor, 2.6 GHz contra 2.96 GHz. Tudo isso para economizar a bateria, e isso ficou claro quando a gente fez o nosso aqui, o nosso desafio de jogos pesados. Os mesmos jogos rodados nos dois produtos, vou deixar o vídeo aqui nos cards. E o que a gente percebeu é o seguinte: os jogos normalmente eles são desenvolvidos para serem melhor otimizados para processadores Snapdragon. Não porque são melhores, mas porque a maioria dos produtos, dos smartphones, leva o chipset Snapdragon. Então você consegue aumentar eventualmente a qualidade gráfica, aumentar o FPS, mas eu não senti grande diferença não. O que eu percebi foi que o Poco X3 GT economizou mais bateria, porque tem menos clock, igual eu já falei, tem uma nanometria menor. E se não bastasse o Dimensity 1100 ter economizado mais bateria nos nossos testes, ele vem com 2 GB a mais de RAM na versão 128 em comparação com o Poco X3 Pro. 8 GB de RAM para o Poco X3 GT, 6 GB de RAM para o Poco X3 Pro. 2-2, né, Ju? Isso mesmo, 2-2. Quarto aspecto que vamos abordar nesse vídeo, Poco X3 Pro versus Poco X3 GT. São as câmeras, né? Isso mesmo, já fizemos um vídeo bem analisado, um vídeo show de bola, vou deixar aqui também nos cards, e chegamos a várias convicções, né? O Poco X3 Pro capta melhor o áudio, tem um sensor wide angle que é melhor, vocês podem ver lá no vídeo.
Só que à noite o Poco X3 GT vai bem melhor, tanto com o sensor frontal quanto com o traseiro. Acontece que o Poco X3 GT, ele para vídeo é muito instável, né, Ju? Mas a frontal do Poco X3 GT foi ruim de dia, né? Deixou um ar meio não natural, né? Sim, ficou equilibrado, né? Um saiu melhor em uma coisa, o outro em outra. Eu indico vocês assistirem lá o vídeo, né? Eu deixaria empate de novo aqui. Exatamente. Um tem um sensor principal de 48 megapixels da Sony de 2017, o outro tem um sensor OmniVision mais atual, de 64 megapixels. No final vocês vão ver que um se sai melhor numa coisa, outro no outro, e fica meio que... Fica equilibrado. Então, empate, né, nesse item. 3-3. E o quinto aspecto que a gente vai falar agora é conectividade. Olha, pessoal, nenhum dos dois são mestres em conectividade, mas dá pra gente falar aqui um pouquinho e vocês conhecerem melhor os produtos. O Poco X3 Pro, ele tem um conector para fone de ouvido, 3.5 mm. Tem gente que ainda gosta do analógico, né, de usar o fone de ouvido sem nenhum delay, então utiliza o fone de ouvido com fio. Apesar que o Poco X3 GT tem uma entrada USB que você pode também comprar um fone de ouvido com entrada USB. Além disso, o Poco X3 GT tem Bluetooth 5.2 contra 5.0 do Poco X3 Pro e ainda tem a conectividade 5G, pessoal, que já está na Anatel já para sair o edital. Acho que aí em 2022 a gente vai ter algumas cidades com 5G no Brasil. Ponto para quem, Ju? Eu não ligo tanto pro fone de ouvido com fio. Mas assim, para poder equilibrar, né, levando em conta que eu conheço gente que gosta, então eu daria empate. 4-4. Isso mesmo. Sexto aspecto desse vídeo que não pode ficar muito longo, bateria. Poco X3 Pro tem uma bateria de 5.160 mAh e Poco X3 GT uma bateria de 5.000 mAh. Muito parecido. À primeira vista parece que o Poco X3 Pro vai levar, mas a verdade é que ele tem uma tela maior e tem um processador também que por vezes pode beber mais porque tem um clock maior. Então vai depender muito mais do seu uso, se você vai utilizar muito para ver vídeos, vai utilizar muito para gravar vídeos, muito para jogar, do que uma diferença de 100 mAh para cá e 100 mAh para lá. Então é empate, né? Empate de novo? Porque um tem um pouquinho mais, mas pode ser que consuma um pouco mais por conta da tela maior, e o outro tem um pouco menos de bateria, mas vai economizar um pouquinho mais, né? Talvez sim. Talvez. 5-5. E o sétimo e último aspecto é carregamento rápido, e esse está muito fácil. O Poco X3 Pro tem 33 watts contra o Poco X3 GT com 67 watts. É quase mais que o dobro. Sim. É quase muito mais que o dobro. Eu acho que esse vai desempatar o placar. Na verdade, tem gente que tem medo de ter carregamento rápido, eu entendo. Existem algumas pesquisas que indicam que a vida útil da bateria vai pro beleléu quando você tem um carregamento rápido. Mas é muito confortável você colocar ali para carregar em 10, 15 minutos e já ter metade da bateria carregada, né? Bom, sendo assim, acabou o nosso comparativo, né? Ele venceu aí por 6-5 Poco X3 GT. Será que compensa você pagar R$400 a mais para ter o Poco X3 GT no preço de hoje? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like aqui no canal, se inscrever se serviu, pelo menos para você pensar alguma coisa sobre os produtos, para ganhar algum conhecimento. E também avalie participar da rifa do Poco X3 GT, a rifa mais barata da internet, a rifa mais barata do mundo, apenas R$12 a cota. E tem o canal da Ju, hein? Verdade. Se inscrevam lá. Passem lá, se inscrevam e até a próxima, né, Gui? Tchau, tchau. Do Poco X3 Pro contra o Poco X3 GT. São as câmeras, né? Então vai lá, você pode falar. Quarto aspecto que vamos abordar. Você vai falar? Vai.